Amém, amor? Que meu amor tá no backstage ali, nas produções. Tá tudo ok, amor? O vídeo tá bom? Graças a Deus. Meus amados, hoje nós vamos dar início, na verdade, continuar a nossa ministração sobre guerra contra a família, sobre o marxismo cultural, né? Nós começamos a falar na semana passada, na sexta-feira, sobre o histórico. Agora eu vou explanar, só recapitular, e hoje nós vamos falar sobre o marxismo em si, as ideias do próprio Karl Marx, tá? Por que isso é importante? Porque essas ideologias levam as pessoas ao engano. E as ideias de Karl Marx, a ideologia marxista, ela não considera o nosso Deus, não considera Jesus, o Espírito Santo, não se considera a espiritualidade, se considera apenas a dialética, ou seja, a dualidade. Ou você é um trabalhador, ou você é um burguês. Você tem que estar em um desses lados e não há neutralidade. Ou em um ou em outro. Se você é um trabalhador com a mentalidade burguês, você é um alienado. Então, como é que você pode ser fiel cegamente a uma ideologia que não... Se você se diz cristão, como é que você se torna fiel a uma ideologia desse tipo, sendo que a própria ideologia não considera o seu Deus, o Espírito Santo, Jesus? Mas isso é o que nós vamos descobrir, porque até então, é igual a minha irmã Ava estava comentando comigo, David, isso é muito novo para mim. Eu falei, Ava, isso não é novo para mim, porque há 4 anos o Espírito Santo vem trabalhando no meu coração, vem me mostrando. Então, as vendas dos meus olhos caíram e o Espírito Santo me chamou para estar ministrando esse conteúdo. Como eu dissera no culto passado, eu fiz pedagogia entre os anos de 2009 a 2014, né, devido às greves, enrolou um pouquinho. E eu era um filhote, eu sempre digo que eu era um filhote do marxismo cultural, e hoje não sou mais. David, você critica o marxismo cultural, o marxismo, enfim, porque você é de direita? Não, porque eu sou cristão. Toda vez que você for discutir com um marxista, se você for enquadrado no dualismo dele, você já está fora do debate. Você perdeu o debate. Não pode ser enquadrado no... você é um proletário que quer ser capitalista, que quer ser burguês. Não pode ser enquadrado. Por quê? Porque a teoria não considera Deus. Se não considera Deus, não considera Jesus nem Espírito Santo. Não tem como diálogo com isso. Amém? Então vamos lá. Vamos trazer aqui os slides, né? Deixa eu diminuir aqui minha imagem. E aí, se você tiver alguma pergunta, vai colocando aí que a Keila, minha esposa, ela vai trazendo para mim, tá? Vamos lá, vamos começar então. Como eu dissera, guerra cultural. Na verdade, guerra contra a família, dando continuidade. E nosso versículo-chave, vou pegar aqui minha canetinha vermelha. Acho que eu vou ficar com a vermelhinha mesmo. E Colossenses capítulo 2, verso 8. E diz assim: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Tem alguns autores, inclusive o Olavo de Carvalho, para mim é o maior filósofo do Brasil, que o Brasil já teve. Eu sempre brinco com aquele: esse homem não pode morrer, não pode morrer agora, tem muito a contribuir. Hoje em dia, as pessoas, o marxismo, ele não é mais só uma ideologia, ele se transformou numa cultura que se alastra e que domina a mentalidade das pessoas. É por isso que quando os jovens entram na universidade, que está repleta desse pensamento, o que acontece? É uma ideologia que se transformou em uma cultura hegemônica que não permite que o jovem cristão se expresse tal como ele é, livre. Então a cultura, eu vou chamar isso de cultura, tá? O marxismo, essa cultura hegemônica, ela impede do jovem ser ele mesmo dentro da universidade. O que acontece? Como ele é suprimido e é implantado de forma silenciosa dentro dele um socialismo. Que é o que nós vamos explicar principalmente na outra sexta-feira. Então vamos dar continuidade.
Eu quero iniciar com o texto aqui de Daniel, né? Daniel, capítulo 1. Vamos ler do verso 3 ao 6 e depois vamos pular para o 8, tá? Por que eu quero só destacar uma coisa. Eu tenho muitos amigos da universidade, marxistas, e, gente, o meu diálogo é tranquilo, desde que ele respeite o meu Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quando eu converso, eu não permito de maneira alguma que eles me enquadrem. Eles não podem me enquadrar, porque eles não dão conta. Por quê? Porque eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho o meu Jesus, e eu sou cristão. Eu me expresso através da palavra de Deus, de Cristo. Num debate, numa conversa com ele, meus amigos, minha amiga, ele não pode suprimir esse debate. Vocês querem ver uma frase aqui? Uma amiga minha me falou esses dias. Ela disse assim. Ela disse, a classe trabalhadora, todos os produtos e mercadorias pertence à classe trabalhadora que a produz. Ou seja, todo produto, um celular desse aqui, produzido pela Samsung, né? Samsung, vamos dizer que é da Samsung. Ou seja, o trabalhador que produziu, ele é dono desse produto aqui. Essa é a visão marxista da coisa. E um detalhe muito importante. Tá travando um pouquinho aí, gente? Tá, assim. Se ficar travando muito, eu tô gravando um extra, tá? Tô gravando aqui por fora. E se ficar com esse travamento, depois vou apagar o ao vivo e vou lançar o gravado bem editadinho, tranquilo. Amém? Então vamos lá. E essa minha colega falou assim, todo produto pertence à classe trabalhadora que o produz. Por hora tá tudo ok. Você fala, nossa, tem sentido isso. Só que não tem. Essa ideia matou milhões de pessoas. Por quê? Porque isso dá legalidade. Por exemplo, se o trabalhador produziu isso aqui, e ele, na visão marxista, pensa assim, isso aqui é um direito meu, porque eu produzi. Inclusive, eu fui explorado, né, aquele discurso. Eu fui explorado e produzi isso aqui. Então, eu tenho todo o direito de ir lá matar o patrão, matar o empresário e tomar os meios de produção e produzir o meu próprio produto. Tá vendo? A legitimidade. E agora eu vou falar o real contexto disso aqui. Qual é o real contexto disso aqui? Você é trabalhador e produziu um produto, você não é dono dele. Por quê? Porque você recebeu, você entregou a sua força de trabalho, você foi pago. Ah, mas foi explorado. Foi explorado? Não quer ser explorado? Abra a sua empresa, compre os meios de produção e produza você mesmo. Você que é trabalhador, você não é dono da mercadoria, você não é dono do produto. Para de pensamentos marxistas. Isso aqui não é seu, você está recebendo para trabalhar. Mesmo que explorado, você está aceitando as condições. Não esqueçam disso, tá? Você não é dono do produto coisa nenhuma, você está trabalhando. Explorado, é por isso que o marxismo deu errado. Por quê? Porque o trabalhador, ele não queria fazer igual o Lenin, matou a geração de czaristas todinha. Não, eles viram, nossa, o capitalismo não é tão ruim assim, porque a gente pode crescer nele. A gente pode ser também um empresário. Eu posso começar devagarzinho aqui, depois eu posso comprar uma máquina e posso também produzir. E aí os marxistas não percebiam mais contradições dentro do capitalismo para romper com ele. Isso aí nós vamos comentar mais sobre isso. Então vamos lá. Já está travando, amor? E vamos lá, Daniel capítulo 1, verso 3 ao 6 e depois o 8. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos de toda a sabedoria, e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus, tá? É a cultura dos babilônicos, dos caldeus, tá? Toda uma cultura, toda uma língua, todo um conhecimento e ensinamento. Isso aqui é Daniel. 5. E o rei lhes determinou a porção diária. Você vai comer isso aqui. Se você comer isso aqui, esse tipo de porção aqui, claro,
a ídolos, enfim, vocês vão aumentar a sua sabedoria e sua inteligência. E o rei determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. 6. E entre eles se achavam os filhos de Judá. Lembra lá? Esse contexto aqui é quando Judá é invadida e sitiada pelo Império da Babilônia. E dentre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. E todos conhecem a história, ele se absteve dessa comida, dessas impurezas. E o que aconteceu? No final dos 3 anos, ele e os amigos dele estavam muito mais sábios, muito mais fortes, muito mais, sim, espetaculares do que aqueles que estavam comendo as iguarias do rei. Na verdade, isso aqui foi depois de 10 dias, tá? O carcereiro que tomava conta deles percebeu isso. Mas ao final dos 3 anos, eles estavam mais doutos do que aqueles outros homens. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos colegas meus que têm sonho de ser professor dentro da universidade. Tem minha cunhada que está fazendo mestrado, né, dentro dessa teoria, dentro dessa cultura, dentro dessa ideologia hegemônica. Eu quero dizer, continue, estude, só que faça igual o Daniel, não se contamine. É isso, gente. Deus vai te usar lá dentro. Você só não pode se deixar enquadrar dentro do debate. Se você for enquadrado, você perde o debate e, se brincar, perde a fé. Por quê? Porque não se considera Deus, o Espírito Santo, não tem espiritualidade. É aquela ideia. Deus está fora do debate. É o homem sem Deus. Amém? Essa era a introdução. Agora vamos lá começar nossa guerra cultural. Na semana passada nós fizemos esse histórico aqui. Hoje nós vamos falar sobre o marxismo, tá? Marxismo de Marx. Na próxima sexta-feira nós iremos falar sobre o marxismo cultural, que já é fundamentado nos alicerces de Marx, tá? E Sigmund Freud. Já é o quê? As ideias de Gramsci, as ideias da Escola de Frankfurt. E aí, se gente, o marxismo perto do marxismo cultural é fichinha. O marxismo não deu certo não, e nem vai dar. É utópico, é impossível. Mas agora o marxismo cultural está de vento em popa. Dando certo, sucesso total. Sucesso porque a gente não conhece as estratégias, coisas que nós vamos aprender aqui. Bem? Então vamos lá. Esse aqui foi o histórico, né? A conclusão foi que, bem rapidinho aqui, o homem, com o advento do iluminismo, das teorias modernas, da ciência moderna, tirou Deus do centro e tornou o homem, este homem, sem Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Marx, o marxismo mesmo de Marx, aqui, ó. Karl Marx. Na visão de Marx, Deus, o Estado absoluto é Deus e o diabo, é o capitalismo, é quem ele tenta destronar e implantar um comunismo. Mas antes do comunismo, você tem o socialismo, que é o meio termo para se chegar ao comunismo. É o que nós vamos observar nas ideias deles agora. Nós vamos falar da biografia dele. Eu botei aqui, biografia do malvado favorito, né? Do pessoal, não meu, que é o Karl Marx. Os livros dele e as principais ideias. Alguns livros, tá? O resultado de suas ideias na prática, teve resultado nas ideias na prática, e é catastrófico. E aqui, gente, o principal de hoje. Se tiver que esquecer de toda essa ministração, essa palavra, não se esqueça desta aqui, ó. Deixa eu até colocar de amarelo. Marca texto aqui, ó. Que diz assim: todos os males da humanidade vêm da ambição de realizar o impossível. Todos os males da humanidade vêm da ambição de tentar ou de querer realizar o impossível. Só que Marx não vai chamar de impossível, porque o impossível já está dizendo, é impossível. Ele chama o impossível de quê? Utopia. O que é utopia? É algo que você nunca vai alcançar, mas você vai caminhar sempre em direção a ela.
dá 2 passos diante dela e ela dá 10 diante de você, mas você está sempre caminhando. Vamos entender melhor? Para entender isso aqui melhor, eu tive que trazer um elemento importante de outra ministração que eu estou preparando para nós entendermos. Inclusive está no versículo aqui, ó, de Gênesis 3:5. Presta atenção o que a serpente falou para Eva. Porque Deus sabe que no dia em que você comerdes do fruto, abrir-se-vos-ão os olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Era verdade que ela será como Deus? Tinha como? É o quê? Impossível. É impossível. Mas como eu disse, todos os males da humanidade vêm da ambição das pessoas quererem o quê? O impossível. Então, a serpente soltou essa. Você vai ser como Deus. E aí eu quero destacar uma coisa que é importante. Inclusive já convidar vocês para assistir depois Live do Fim dos Tempos. Uma palavra profética, drive-in. Né? Só está dentro do carro. Lá no Allianz Parque. Do pastor Lamartine, tá? No YouTube. Depois vocês têm que assistir isso aqui. Ele fez uma análise. Uma live de 5 horas. Mas você assiste só a parte que ele fala. Ele fez uma análise brilhante da nova ordem, né? A nova ordem mundial. O que é a nova ordem? Olha a ideia. Tirar Deus do centro e colocar Satanás aonde? No centro. Essa é a ideia principal da nova ordem. Ou seja, Satanás tentando o homem para que o homem deixe de adorar o Deus Criador e o Deus Salvador. E passe a adorar a si mesmo. Quando o homem passa a adorar a si mesmo, ou a Satanás, o que acontece? Ele está em busca da implantação dessa nova ordem. E aí, ele vai destacar, eu não vou adentrar, tá, gente? Ele vai destacar 6 períodos em que se tentaram implantar a nova ordem. Ou seja, tirar Deus do centro e colocar o homem ou Satanás no centro. Vamos lá? Ele vai destacar no Jardim do Éden, que foi aquele que nós lemos, tá? Eu coloquei isso bem rápido, tá, gente? Não sei nem se as palavras estão corretas. Ele vai destacar no Éden, que foi o que nós acabamos de ler. Quando a serpente quis tirar Deus do centro. Colocar quem no centro? O homem. A mulher e o homem como sendo deuses. Isso foi o início. A implantação, a primeira tentativa de nova ordem. E, na verdade, era um engano. Depois de Noé, depois de Nimrod, né, a Torre de Babel, depois Jesus sendo tentado no deserto, depois os Illuminates, depois Hitler, que matou 1/3 da população judaica, e agora nós estamos aqui no período da ONU, a necessidade de uma nova ordem mundial, o grande reset, ou seja, inicializar. Você não assistiu, você assista, só explanei isso aqui só para pegar esse eixo aqui, ó, no Éden. Então, todas as vezes, todos os males da humanidade vêm da ambição de se realizar o impossível. Na brincadeira utópica de Marx, querendo distribuir a riqueza, criar um comunismo e dividir de forma igual toda a riqueza, todos os produtos, a comida, de forma igualitária. Nessa brincadeira, mais de 100 milhões de pessoas morreram. Mas não importa. O importante é seguir o impossível. O importante é seguir a utopia. Morreu 100 milhões, não tem problema não. Pode morrer mais 100 milhões. A culpa não é nossa, não. A culpa não é marxista, a culpa não é do marxista, não. Sabe por quê? Porque a gente não atingiu ainda o nosso ideal. Vai vendo as ideias. Agora vamos lá. E vamos lá para a biografia. O malvado favorito aqui do Karl Marx. Lembrando que eu coloquei literalmente, irmãos, textos, tá? Porque depois eu vou distribuir os slides, tá? E muitas pessoas têm sido abençoadas. Vamos lá. A vida íntima de Karl Marx, aqui em cima. O pai do comunismo já foi tratado como santo. E, às vezes ainda é. Mas biografias recentes o mostram como um beberrão, parasita, de amigos e adúltero. Olha as características dele. Um homem que não tem uma moral, não tem uma índole fundamentada nos preceitos da família, dificilmente ele consegue ter sucesso na vida. E aqui nós temos a data de nascimento dele, 5 de maio
de 1918, de 1818, e a data da morte, 14 de março de 1883, com uma infecção pulmonar. Aqui, se você depois colocar esse título aqui exatamente, você vai encontrar de onde eu tirei esse texto aqui. Em 2011, a jornalista americana Mary Gabriel encontrou um ângulo ainda mais original, uma narrativa focada na vida familiar de Marx, sobretudo em seu turbulento relacionamento com a esposa Jane. E aí, toda essa história dele foi ocultada justamente para imperar somente os ideais, né? E aqui se torna a glorificação de Marx e a omissão de sua humanidade viraram regras. Eles omitiram a vida dele, a biografia dele, e lançaram à luz somente, né, as ideias, como se as ideias suplantassem a própria vida, a própria biografia dele. Então, se você quiser realmente adentrar, porque eu não posso ficar muito, tem muita coisa, gente. É muita sujeira, assim, é muita miséria na vida de um homem só, num homem que se propôs a essa utopia. Biografia disseca a vida do pensador que viu 4 de seus 7 filhos morrerem ainda bebês de fome, tá, gente? 2 filhas se suicidarem e que dependeu financeiramente da mulher durante 16 anos, que se dedicou a escrever O Capital. Ainda assim, ele atraiu sexualmente. Isso aqui é da Isto É, tá, gente? Revista aí esquerdista, tá? Revista aí que defende o marxismo. Depois vocês leem a matéria. E aí o resumo, tá? De seus 7 filhos, 4 morreram de fome, as 2 meninas se suicidaram, e mesmo assim inventou uma teoria de como mudar o mundo sem ao menos cuidar da sua própria casa, né? É o que o René Terranova diz, apóstolo René. Se você não cuida da sua casa, da sua vida, da sua família, da sua esposa, seus filhos, você não tem condições de ter vitória em outras áreas. Amém? Nós vamos lá para os principais livros. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Aqui eu coloquei o Manifesto do Partido Comunista, que é o livro que eu tenho, já li. Coloquei a Ideologia Alemã. O Capital, esse aqui é o livro 1. Eu tentei ler, gente, confesso, mas é muito chato. Sabe? Eu tinha um amigo economista, eu trabalhava, na verdade, para ele. Ele falava: David, nós passamos 1 ano e meio lendo todo o Capital. E a contribuição de Marx no campo da economia, com a ideia, o modo de produção do socialismo, comunismo dele, está defasado, não serve para nada. Se ele tiver que contribuir alguma coisinha na sociologia, por isso que eu ouvi de um economista. Então vamos lá, vamos ler. A história da humanidade é a história do sofrimento, né? Isso aqui é o que está escrito aqui nos livros dele, no Manifesto do Partido. A história da humanidade é a história do sofrimento, da luta de classes, ele sempre vai levar para esse campo aqui, ou você é amigo ou inimigo, da exploração do homem pelo homem, ou seja, não existe pecado para ele, tá? Marx não tem pecado. Da mesma maneira que o retorno do Messias, na teologia cristã, colocaria um fim à história e estabeleceria um novo céu e uma nova terra. O estabelecimento do comunismo colocaria um fim à história humana e criaria um novo paraíso de abundância. Ou seja, ele prometeu uma utopia, né? Vamos destruir o capitalismo e vamos implantar deixa eu arrumar aqui, irmãos, essa câmera, e vamos implantar um comunismo. Vamos para as próximas. Continuando. Façamos uma análise dos principais pontos do comunismo marxista. Vamos para as ideias dele, tá? Isso aqui, eu até brinco, é um show de arrotação de bacaba na universidade. O professor chega saliva, os meninos chegam ao delírio de tanta bobagem que ele fala e a gente acredita. Ao contrário de vários grupos compostos por socialistas utópicos, e em comum a vários grupos religiosos messiânicos, Karl Marx não fez nenhum esboço detalhado das características de seu futuro comunismo. Ou seja, não tem nem esboço não, gente. E ele foi escrevendo, mas não conseguiu pensar nesse paraíso comunista. Marx não se preocupou, por exemplo, em detalhar o número de pessoas que viveriam em sua utopia, nem o formato e a localização de suas casas,
e nem o padrão de suas cidades. Isso é compreensível, afinal, todas as utopias que são detalhadas pormenorizadamente por seus criadores, inevitavelmente adquirem um aspecto indelével, de excentricidade, o que retira um pouco da seriedade da proposta. Continuando. Aí as principais ideias. As ideias que a gente mais ouve. Que a gente acredita assim como se fosse a palavra de Deus, tá? Quem está na universidade sabe. É uma fé que o Ildeu Coelho chama assim. É uma crença laica. O que é a crença laica? É acreditar naquilo que o professor diz e nunca criticar e nunca buscar na fonte. Essa fé. Na universidade existe isso. Chama de crença laica. É a crença em tudo que o professor fala. Vamos lá, principais ideias. Dentre todas as visões do comunismo já apresentadas, certas características são claramente iguais. A propriedade privada é eliminada, não pode ter patrão. O proletariado, os trabalhadores, vai lá, mata o patrão, mata o burguês e toma a propriedade e entrega para onde? O Estado. O Estado que toma conta de tudo. O individualismo é abolido. Né? O objetivo é reduzir todos a um mesmo nível. É o objetivo de destruir a família. Tirar o cabeça, que é o pai, e reduzir os quatro. Os três, mãe, pai e filho, a uma mesma igualdade. Inclusive, a individualidade é proibida. Engraçado, é tudo em nome da coletividade. Para lembrar o exemplo passado. Se um bandido mata uma pessoa, na visão marxista, a culpa é da sociedade. Por quê? Não é individual. Não existe individualidade, gente. A culpa é coletiva. Na Bíblia, na palavra de Deus, como cristão, se uma pessoa comete homicídio, mata outro, o que acontece? A culpa é dela, ela vai pagar na lei, na nossa lei humana e na lei de Cristo. A não ser que peça perdão. Vamos para a próxima. Todas as propriedades passam a ser controladas por quem? Pelo Deus de Marx, o Estado absoluto. Ele que toma conta. Imagina o tanto que o Estado são todo mundo honesto, né? Imagina o tanto que eles são honestos. Não existe corrupção no Estado. São santos. Imagina um Estado corrupto como o dessas nações ditatoriais. E aí que o último, e todas as unidades individuais do novo organismo coletivo são, de uma vaga maneira, iguais umas a outras. É igualizar, gente, tudo. Deixar todo mundo igualzinho, tá? Robozinho bonitinho. Sem hierarquia, sem família. Se tiver família, já fica difícil adentrar. Se tiver propriedade privada, não adentra. A ideologia não entra dentro desses estabelecimentos. Por quê? Porque não se aceita. Né? Não se aceita literalmente, gente. Na força mesmo, no tiro, tá? Na ponto 50. Vamos para os próximos. Outras ideias. Sua utopia era reconhecidamente vaga e indefinida. Olha aqui. Marx pressupunha e afirmava que na futura sociedade comunista os bens seriam superabundantes, ou seja, era comida para todo mundo, galera. Não vai faltar riqueza, não vai faltar nada. A gente pega, saqueia aí, mata os czaristas, no caso da Revolução Bolchevique, e aí vai ter dinheiro para dividir com todo mundo e viverão felizes para sempre. Só que não, né? Vamos para o próximo. Logo, não haveria nenhuma necessidade de se preocupar com aquele problema universal da humanidade. Que é o quê? A fome. Coloquei a fome aqui, mas poderia ter colocado a pobreza, né? Lembra que Jesus falou, aos pobres sempre terão convosco. Então não adianta. Pode vir socialismo, comunismo, Mãe de Iná, Padre Cícero, o que for, gente, Pastor João, e dizer assim, vai acabar a fome no mundo. Não vai. Sempre vai ter. Não há de nada que Marx fala, pode até amenizar com as políticas públicas, políticas sociais. Esse é o objetivo, mas acabar é utopia. Quando eu falo utopia, é impossível. E aí ficou essa dúvida aqui, meus irmãos. O comunismo irá ele próprio gerar esse mágico estado de superabundância, ou será que temos de esperar o capitalismo produzir essa superabundância para só então estabelecermos o comunismo? Ficou essa dúvida, ele não explicou. E aí, os adeptos, os fiéis, cegamente a ele,
É claro, vamos tentar colocar em prática. Mas antes de nós, esse próximo slide, vamos só preparar aqui para esses próximos, para os desastres. Aqui, ó. Marx não tinha nenhum interesse nos aspectos econômicos da sua utopia. Ou seja, ele não queria saber de dividir o dinheiro e se ia ter comida para todo mundo nesse comunismo. A simples pressuposição circular de que haveria uma abundância limitada já era bastante. Ou seja, a simples ideia de dividir, de igualdade social para todo mundo, de paz, já é o bastante para os alunos. Eles acreditam, meu amigo, na crença laica e a fé é grande. Eles pensam que vão fazer mesmo, que vai ter isso. Vocês estão entendendo? Não precisa nem o Marx expor, não. Só a simples ideia da utopia, de liberdade, de divisão, de riqueza, já fazia acreditar. Seu principal interesse estava nos aspectos filosóficos do comunismo, ou seja, no campo das ideias. É o platônico, é o amor platônico lá de Platão, no campo das ideias, a dialética lá de Platão. Quem leu sabe o que eu estou falando. E aqui, segundo Marx, a dialética explica como toda a maldade existe, aos seres antagônicos. Se tem um trabalhador, ele é o do bem. O empresário, o burguês é o do mal. Isso explica tudo. Não existe pecado. Se você é trabalhador, você já é o oprimido. O outro já é o opressor. É só nessa dualidade, não existe neutralidade, tá? Na teoria, que eu estou chamando de cultura, não existe neutralidade de maneira nenhuma. Não existe cristão, não. É só trabalhador e... Deixa pra lá, vamos continuar. A qual, vamos lá. Segundo Marx, a dialética explica como toda a maldade existe. A qual, interessantemente, se materializa justamente na pós-revolucionária ditadura do proletariado e não no capitalismo que a precedeu. Irá se transformar na mais completa, pura bondade. Ou seja, não é tirar os burgueses e fazer uma democracia. Governo do povo, pelo povo e para o povo. Não. É fazer uma ditadura. É sair de uma ditadura burguesa, vamos dizer assim, ditadura dos meios de produção, e transformar essa ditadura em uma ditadura do proletariado. É claro que os proletariados, os trabalhadores, vão ter seus representantes sindicais para resolver os problemas. E aí, meu irmão, é uma maravilha. Acredite. E aí, o terceiro aqui, o mínimo que se pode dizer é que Marx não consegue e nem tenta explicar como um sistema baseado, olha, na ganância absoluta irá se transformar em um sistema sem nenhum resquício de ganância. Não tem como, não dá certo. Ele tirou Deus do jogo. Quando tira Deus do jogo, você tira a natureza do homem, que é enganosa, é mentirosa. O homem é mau, gente, por natureza. É só pegar a criança. Veja a tendência da criança, ela já tem um certo... Gente, observem, já tem uma certa maldade no coração. É só Jesus que arranca isso. Se você desconsidera o autor da vida, qualquer teoria que desconsidera Deus, ela já está fadada ao fracasso. Desconsidera o autor da vida. E aqui, eu coloquei aqui, diante dessas assertivas, nada mais natural do que o massacre do Estado sobre os indivíduos, inclusive a partir dos mais brutais regimes. Ou seja, o Estado adquire um tamanho enorme e é governado por essa ditadura do proletariado. O que é que eles fazem com as pessoas depois que conquistam o poder? Massacram. Ah, não massacra não, Deus. Então, vamos lá. Aqui nós temos as utopias de Marx. Coloquei, as utopias de Marx sempre acabaram em mortes. Ah, mas não foi Marx, não, de deturpar as ideias dele, não. Foi justamente o que ele propôs. Aqui, ó. 1907, Vladimir Lenin promoveu a Revolução Bolchevique na antiga Rússia. Ele vai fazer exatamente o que Marx mandou fazer no livro. Assassinato de toda a família czaristas, eles mataram. Não teve negócio de diálogo, não. Foram lá e mataram. Se não matou nos campos de concentração, fuzilaram nos paredões. Eu até coloquei um vídeo aqui de um professor, vou colocar aqui para a gente assistir. Sai aqui. De um professor falando. Vocês acham que tem diálogo? Vocês acham que se pode dialogar com
Isso, claro, marxistas raízes, pessoas desprovidas de inteligência, literalmente, e principalmente desprovidas do próprio Deus, não tem diálogo, gente. Vou colocar aqui. Eu até tirei totalmente, mas vou achar ele aqui agora. Ser covarde e ser sindicalista tem que estar enraizados organicamente na sua classe, representando-a, porque é nas ruas se constituirá um novo tipo de poder contra o Estado burguês e preparando em todas as dimensões as condições para substituí-lo por um Estado dos trabalhadores, do campo e da cidade, para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora. E não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele é uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht então responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Amém, meus amados? Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo? Não existe diálogo, gente. Não tem diálogo com o conservador, né? Nós poderíamos, digamos assim, somos conservadores dos bons costumes, da família, por exemplo, né? Dos preceitos, dos princípios judaico-cristãos. Não existe, gente. Não existe. Essa ilusão, né? Deixa eu só retomar o slide aqui. É a ilusão, né, do que... Prontinho, só pegar o marca-texto. É só uma ilusão de que há diálogo. Gente, é só Cristo, é só Jesus. É Jesus, a gente tem que ministrar a palavra de Deus, a gente tem que mostrar para as pessoas, igual eu estou mostrando aqui. Vocês nem têm ideia do preço que a gente paga para ministrar um conteúdo desses aqui. Você está desvendando um dos braços do mal, de Satanás. Quando um jovem sai da sua casa e vai para a universidade, ele não volta mais o mesmo se ele não saber os mecanismos de dominação, de manipulação. Ele volta diferente, porque tira-se o Espírito Santo de dentro dele rapidamente e mostra a real natureza dele. Então vamos aqui, ó, assassinato de toda a família czarista, né? Isso aqui foi Lenin na Revolução Bolchevique, tá? 1917. Confiscou os grãos, né? Pegou toda a comida. Lembra que nesse contexto a maior parte da população da Rússia, da União Soviética, era agrícola. Tá? Eles confiscaram os grãos na ideia de planificar a economia socialista, atingindo os camponeses pobres de todo o Império Soviético, entregar até mesmo o estoque de sobrevivência das famílias.
O resultado é uma das maiores fomes da história, responsável por 5 milhões de mortes de russos. Vocês acham que eles se importam com isso? Você acha que o professor que está explicando e defende o marxismo, essa teoria, está se importando com isso? Não. Por quê? Porque eles querem utopia, gente. Ah, morreu 5 milhões? Tem problema não. O Lenin aqui não fez exatamente o que devia ter feito. A gente vai fazer um marxismo muito melhor. Eles se importam? Se importam não, gente. Vamos para a próxima. Na Ucrânia, o Stalin. A fome, mesma coisa. O confisco de grãos naquele país matou milhões de ucranianos. 8 milhões. Até colocar de vermelho. 8 milhões de mortos. Você acha que eles estão preocupados? Alguém está preocupado com isso? Você acha que os marxistas se responsabilizam por isso? Não, de maneira nenhuma. Eles dizem que deturparam Marx, não fizeram de forma como Marx mandou, mas pelo contrário, fizeram exatamente o que foi mandado. No Camboja, Pol Pot matou lá 2 milhões de pessoas. E um detalhe, isso aqui foi em 1975, foi recente. Em 1979, 25%, um quarto da população daquele país à época, foi o maior genocídio cometido por um governo. Gente, é governo, tá? Contra o seu povo, de que se tem notícia. O governo, o Estado começa a massacrar, matar o próprio povo. O próprio povo que o elegeu, que o transformou, tirou a burguesia e elegeu a ditadura do proletariado. E na China comunista, né, chamada Revolução Cultural, Mao Tse Tung, esse aqui, inclusive Paulo Freire cita ele mais de não sei quantas vezes no Pedagogia do Oprimido, como um sujeito maravilhoso. Ele matou entre 20 a 70 milhões de pessoas. Gente, por que não tem um número exato? Porque o Partido Comunista esconde, gente. Os partidos comunistas, esses regimes ditatoriais, autoritários, eles escondem informação. Só depois de não sei quantos anos que o regime cai, que se tem notícia. Os reais, né? Fatos, as mortes. Na Cuba eu não coloquei aqui por causa da incerteza, mas é em torno entre 20 a 40 mil mortes, tá? Mas eles oprimem 11 milhões de cubanos, tá? Fidel Castro determinou a morte de centenas de homossexuais no início de seu regime. Os homossexuais defendem o regime marxista, né, socialismo, comunismo, com unhas e dentes. Nem imagina eles que se chegasse a implantar um regime desse, por exemplo, no Brasil, não só o marxismo cultural, que já é implantado no Brasil, mas o marxismo político mesmo, vocês iam ver a perseguição que eles iriam sofrer. Aqui. Outra narcoditadura, né, que é a da Venezuela, essa aqui é conhecida, o povo morre de fome, mas os marxistas dizem que ali é o paraíso. É a miséria ali, gente. É a distribuição da miséria. A população morre de fome, abandonada por um governo socialista de práticas brutais contra o seu povo. Em nome da utopia, em nome da paz, em nome da distribuição de renda, em nome da igualdade social, eles fazem o que? Eles fuzilam, eles matam. Gente. Aonde há humanidade nisso? Não existe humanidade nisso não, gente. Isso aí é contra a vida, isso aí é anticristão. É maldito essas ideias, são ideias malditas. Na Coreia do Norte comunista, o ditador Kim Jong-un comanda um país também, outro país miserável. Um exemplo muito claro que está acontecendo agora, vou tomar um pouquinho de água, é na Argentina, né? A Cristina Kirchner, né? Elegeu lá, esqueci até o nome do... Voltou? Eu estava comentando da Argentina, né? A Cristina Kirchner ganhou lá, né? Um presidente lá, mas é ela que vai comandar. E agora observe, a Argentina vai acontecer isso aqui com ela, ó. Vai descer ladeira abaixo. Por que vai acontecer? Porque eles vão implantar esses mesmos ideais aqui, ó. Esses ideais aqui são malditos. Não há riqueza aqui, não há distribuição. Há distribuição da miséria. Tá? É de ladeira abaixo. Aí você me pergunta, mas por que eles fazem isso, David? Porque é o melhor método de uma pessoa analfabeta ou de uma pessoa que não tem muito conhecimento se tornar o quê? Presidente de uma república. Por exemplo.
Aí vocês acham que eles querem... Por que se implanta a ditadura depois que chega ao poder? Justamente para não sair de lá de jeito nenhum. Ditadura, tanto no campo ideológico, cultural e político, e, claro, militar. Vamos continuar. E aqui, né? Vou só colocar um vermelhinho básico aqui. Contra os fatos... Onde ficou vermelho? Contra os fatos não há argumentos. Isso, um raciocínio lógico e simples, claro, né? Mas para o marxista tem argumento. O argumento principal é que deturparam Marx. Não fizeram o que Marx mandou. O marxismo e suas crias, a partir do século XX, mataram dezenas de milhões de pessoas, minaram a moral cristã em todo o mundo e colocaram o planeta à beira da extinção atômica. É uma pena que o velho Karl Marx não esteja por aqui para apreciar conquistas de seu pensamento e como seus discípulos foram bem-sucedidos. Os caras fizeram uma coisa bem feita, hein? O mal. Né? As pessoas que praticam o mal nesse caso. Misericórdia. E aí, quero retomar aqui o nosso texto de Colossenses 2:8. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. E aí, o último livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, que o Marx começou a escrever, quem terminou foi o Engels, e é aí que nós temos a base de quê? Da destruição da família e da cultura judaico-cristã. Quem vai se apossar desse conhecimento é o Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt, com Adorno, Horkheimer, Max Horkheimer e o Marcuse, esses três em especial, que na semana que vem nós iremos adentrar. Semana que vem você não pode perder. É o principal, é o marxismo cultural. Marxismo não deu certo. Não deu certo no sentido assim, eles não conseguiram implantar na América Latina a USAL, por exemplo, a Organização das Américas. Eu até esqueci a sigla. A bispa até depois pode pôr aí no comentário. URSAL, bispa. União das Repúblicas Latino-Americanas. Alguma coisa assim, esqueci. Então, eles não conseguiram implantar esse socialismo, né, na América Latina, por exemplo. Mas o marxismo cultural, meu amado, obteve muito sucesso. Muito sucesso é o que nós vamos desvendar na semana que vem, na próxima sexta. E para encerrar, de fato, só lembrar aqui da natureza do homem, tá? O homem, gente, é enganoso, o coração dele é enganoso. Mais do que todas as coisas. E perverso. Quem poderá conhecer esse homem? Marx que vai conhecer? Olha aí. Marx tirou Deus, gente. As teorias marxistas tiram Deus. Não reconhecem Deus. É tudo no materialismo histórico dialético, é no material. E aqui diz, Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito. O socialismo, mas é bom, hein? Divisão, né? Todo mundo, não vai faltar mais alimento. Mas o fim dele é o quê? Não sei quantos milhões de mortos. Esse é o caminho. E aí, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. E para encerrar, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, você não pode ser um marxista cristão. Você pode trabalhar, gente, com as ideias. Ah, não, eu sou professor da universidade dele. Eu trabalho com as ideias ali. Mas você tem que... Você não pode se enquadrar no dualismo. Você não pode se enquadrar em que não existe neutralidade. Ou você é trabalhador, ou é burguês. A neutralidade não existe. E onde é que fica o cristão aí, gente, nessa dualidade? Se você se enquadrou na teoria, perdeu. Amém? Não vai agradar professores. Você não precisa agradar professores. Você tem que agradar o Senhor Jesus. Amém? Essa era a ministração de hoje. Que o Senhor possa abençoar seu filho. Foi luta, gente. Travando, parou, continuou. Depois vou colocar aqui, vou montar ele bem tranquilo, bem legal. Vou postar no YouTube.
vou postar no Instagram e vou repostar aqui no Facebook. Então, meus amados, fiquem com Deus, né? Que a graça e a consolação do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós, Senhor, nos cobrindo com o teu sangue, Senhor. Abençoa as pessoas que assistiram, as que hão de assistir, Senhor, porque isso aqui é libertação, Senhor. O povo, ele perece por falta de conhecimento, mas com o conhecimento, com a verdade, ela nos liberta. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só através de Jesus. Fiquem com Deus e até próxima sexta. Não